Hoje o papo é de mulher. Já ouviram falar do períneo ou do assoalho pélvico? Eu hoje trago uma super amiga, a Patrícia Guimarães. Ela também é fisioterapeuta como eu. Nós nos conhecemos acho que mais ou menos há 30 anos. E ela é muito competente no que ela faz. Ela também trabalha com RPG, com a reeducação postural, mas ela se especializou em fisioterapia uroginecológica. É um leque muito específico e muito lindo da fisioterapia que pouca gente sabe, pouca gente conhece. E ela vai trazer para nós aqui hoje, inclusive para mim que conheço muito pouco disso, sobre o que é que o períneo e que esse assoalho pélvico que fica lá embaixo na nossa região genital, quando essa região está desequilibrada, o que acontece com a nossa coluna lombar e com as dores? Por que as nossas dores do cóccix podem acontecer se essa região embaixo estiver desequilibrada? Ouçam com atenção, porque o assunto aqui hoje está muito interessante. Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Guimarães, eu sou fisioterapeuta pélvica e fisioterapeuta postural também. É uma alegria muito grande estar aqui com a minha amiga Kátia, do Coluna em Movimento, para dar algumas explicações sobre a fisioterapia pélvica. A gente vai falar hoje a relação da pelve com a coluna, né, da fisioterapia pélvica, o que ela pode trazer de benefício para a coluna. E vou falar um pouquinho também sobre incontinência urinária. A fisioterapia pélvica é uma fisioterapia que basicamente estuda os órgãos que estão dentro da pelve, né? A pelve é chamada também de bacia ou quadril. Acima da pelve nós temos a coluna vertebral e embaixo da pelve nós temos as pernas, né? Os membros inferiores. E a fisioterapia pélvica veio para entender e estudar e recuperar, reabilitar qualquer problema que envolva esses três órgãos que estão dentro da pelve. Três órgãos importantes que estão dentro da pelve são a bexiga, o útero e o reto. A bexiga, o útero e o reto têm uma ligação com a parte externa do corpo. A bexiga através da uretra, o útero através da vagina e o reto através do ânus. Então, a fisioterapia pélvica se preocupa basicamente com essa parte do corpo e o que pode acontecer lá dentro, né? Então, partos, incontinência urinária, incontinência fecal, prolapsos, né, que são a bexiga caída. Então, tudo que pode acontecer lá dentro, a fisioterapeuta pélvica pode atuar fazendo a reabilitação desses órgãos e dessa região. Bom, esses três órgãos são sustentados por um conjunto de músculos chamado músculos do assoalho pélvico e também conhecido como músculos do períneo. Esse conjunto de músculo períneo, ele serve para sustentar esses três órgãos, deixando eles bem posicionados, né? E também serve, ele dá passagem, esse conjunto de músculos dá passagem para esses orifícios que ligam os três órgãos para a parte externa. Então, vamos lá. A bexiga é sustentada pelo períneo e tem uma passagem para o lado externo, para sair a urina, pela uretra. Então, a uretra passa por dentro do períneo. O útero é ligado à parte externa pela vagina e passa por dentro dessa rede muscular, parece uma rede mesmo, segurando. Então, são músculos em vários sentidos que seguram esses órgãos.
e a vagina passa por dentro dessa musculatura, desse conjunto de músculos. E também o reto, que por onde se liga a parte externa, pelo ânus, e o ânus também passa por dentro do períneo. Esse períneo é um músculo, e quando se fala de músculo, quem sabe reabilitar? É o fisioterapeuta. Então, esse músculo ele precisa estar bem forte para segurar esses 3 órgãos e também para regular a passagem do material desses órgãos para o lado externo do corpo. Então, vamos supor, se esse músculo, o períneo, não estiver bem forte, se ele estiver fraco, então ele não vai conseguir regular o ritmo da urina. Então, eu posso ter perdas urinárias, eu posso ter uma urina, eu posso urinar muitas vezes por dia, porque eu não consigo segurar. Enfim, eu posso ter vários problemas ali com a minha bexiga. Até mesmo a bexiga hiperativa, que é um estado que o períneo ele não tá tão flácido, mas ele também está um pouco sem comando. Então, pode acontecer, por exemplo, se esse músculo estiver muito rígido também, a pessoa tem dor na relação sexual, por exemplo, porque aquela musculatura do períneo está muito tensa. Ou se aquela musculatura está muito flácida, a vagina, pode ocorrer os flatos vaginais, por exemplo, né? Por exemplo, que são gases que saem da vagina por conta de uma flacidez na parte de fora ali do períneo. Ou a pessoa pode perder fezes, né? Porque tá com a musculatura flácida ou porque tem alguma cicatriz por algum motivo, uma cirurgia mal feita, uma episiotomia, que é aquele corte que dá no parto, pode ter sido costurado mal, pode ter sido cortado num lugar inadequado, então pode haver até perda de fezes ou perda de gases. Então, é para isso que serve esses músculos do períneo. Por exemplo, se tiver uma musculatura flácida, pode acontecer os prolapsos, né? Então, prolapso o que é? A queda, né? Pode ter a queda da bacia, que é o prolapso da bacia, pode ter a queda do útero, que é o prolapso uterino, e pode também ter uma exposição do reto, que também é um tipo de prolapso. Então, é muito importante que essa musculatura esteja sob o comando, né? Sob o nosso comando e a gente aprenda a mexer com ela. Por incrível que pareça, tem gente que desconhece e acha que esses movimentos são movimentos assim fisiológicos que não têm a participação ativa, né, da gente. Mas isso não é a verdade. A gente tem todo o comando dessa musculatura. Só precisa aprender a comandar. 30% das pessoas não sabem comandar essa musculatura. Então, se a dor lombar ou a dor no cóccix pode vir de um desequilíbrio do períneo? Sim. A resposta é sim. Porque tem 2 músculos muito importantes, que é o obturador interno e o piriforme, que ele está relacionado direto com os músculos do períneo, tem uma relação direta. São os músculos mais profundos do períneo. Então, na verdade, sim. Esses músculos são músculos que estabilizam a pelve e eles são músculos que vão ali do osso do sacro até o fêmur. Então, eles estabilizam essa articulação. Principalmente quando a dor sacroiliaca é confundida com a dor lombar, né? Tem muita gente que fala dor lombar, mas é uma dor sacroiliaca. É uma dor que a gente resolve realmente equilibrando esses músculos da pelve. E a dor no cóccix,
O cóccix, a fratura do cóccix geralmente é uma fratura quando o cóccix vai para a região anterior, né? Então, ela vai na direção do reto. Ele pode sim ser tratado com uma fisioterapia pélvica. Sim, então a pergunta é: se o desequilíbrio dos músculos do assoalho pélvico pode trazer uma dor no cóccix, uma dor lombar? Sim, pode trazer uma dor no cóccix, uma dor lombar e uma dor sacroiliaca. Então, a incontinência urinária é qualquer perda involuntária da urina. Ela acomete pessoas de todas as idades e até mesmo criança. Mas o mais prejudicado são mulheres após a menopausa e idosos, né? O que acontece com a menopausa? Tem uma queda abrupta de um hormônio chamado estrogênio. E essa queda do estrogênio faz com que toda a musculatura do corpo perca a sua capacidade de contração. Então, vai perdendo força com isso. E a qualidade das fibras musculares não vão ser mais as mesmas. Então, toda mulher na menopausa, ela precisa do exercício físico. Mas se ela não fizer exercício físico, de qualquer maneira, ela vai continuar vivendo a sua vida. Porém, ali, como sustenta esses 3 órgãos que na mulher existe uma sobrecarga por conta das gestações, então ali aquela parte vai ser bastante prejudicada. Então as mulheres nessa idade, elas têm mais probabilidade de ter problemas ali de perda urinária. E essa perda urinária impacta muito na vida da mulher. Tanto na vida sexual como na vida profissional, na saúde como um todo, principalmente no convívio social. Então, é muito importante que a mulher, nessa idade, ela aprenda a fazer exercício lá nos músculos do períneo. É muito importante que a mulher, nessa idade, aprenda a exercitar o períneo para ele não perder a sua capacidade de sustentação. Então, por incrível que pareça, a maior dificuldade desse tratamento, tratamento da incontinência urinária, o tratamento de qualquer patologia que envolva ali o assoalho pélvico, ainda é a abordagem desse assunto, né? Porque às vezes as mulheres têm um pouco de vergonha, porque na criação você não pode falar xixi em público, não pode falar cocô, e essas coisas não é para ser divulgadas, não é para ser falada, porque é muito vergonhoso, principalmente para a mulher. Então, esse tipo de criação pode nos levar a um medo, preconceito, um receio de falar sobre esse assunto. Então, qual a ligação dos músculos do períneo com a coluna, né? Como a gente sabe, o corpo todo é ligado. A bacia está logo ali embaixo da coluna. E os músculos do assoalho pélvico, eles têm inserção em comum com os músculos da coluna e com os músculos do tronco. Como, por exemplo, você tem um músculo transverso do abdômen, que é um músculo do tronco, que é um estabilizador da coluna, e ele tem uma das inserções dele no púbis, assim como vários músculos do assoalho pélvico também se inserem no púbis. Então, a contração dos músculos do assoalho pélvico, do períneo, junto com a contração do transverso do abdômen, eles trazem uma certa estabilidade para a coluna lombar. Então, se você se colocar de lado para o espelho e fizer uma contração nos músculos do assoalho pélvico, no períneo, você vai ver uma certa retificação da coluna lombar e uma contração potencializada pelo transverso do abdômen, que é o músculo abdominal ali bem abaixo do umbigo. É um músculo que faz uma cinta
ali na cintura. Então, a contração forte dos músculos do assoalho pélvico, somado à contração do transverso do abdômen, ele faz uma certa retificação, principalmente se a pessoa tem uma hiperlordose lombar. Então, é um modo de conter esse avanço, essa alistese da coluna lombar. Então, o que a gente pode fazer, né, com os músculos do períneo, quando você tem uma dor nas costas de origem ali da pelve. Em primeiro lugar, você tem que avaliar esses músculos do assoalho pélvico, porque tanto a tensão aumentada dele, né, o tônus aumentado da pelve, como a frouxidão dessa musculatura podem levar a um problema, realmente um problema para a coluna lombar, para a coluna sacroiliaca, para a articulação sacroiliaca, para a coluna lombosacra. Então, em primeiro lugar, acho que precisa fazer uma avaliação com a fisioterapeuta pélvica para saber o estado que está essa musculatura. Se o problema é o excesso de força, né, o excesso do tônus muscular ou a falta do tônus muscular. Então, a primeira coisa é uma avaliação com uma pessoa especializada para poder seguir uma linha de raciocínio, porque às vezes o excesso da força, o excesso do tônus, aliás, ali da musculatura pode levar a um reflexo, uma dor reflexa na coluna lombar ou na coluna lombosacra. E também a falta de força também pode levar uma dor reflexa ali na coluna. Então, em primeiro lugar, eu acho que é avaliar, procurar uma pessoa especializada, avaliar para fazer um tratamento adequado, né? Não dá para chutar, não, eu acho que você tem uma fraqueza na musculatura do assoalho pélvico, então vamos lá, contrai, então não é nada disso. Fora que as pessoas não têm ideia, né, de como é essa contração muscular. 70% das pessoas podem acertar, mas 30% realmente não sabem nem onde fica. E tem gente que não sabe nem quantos orifícios a gente tem lá embaixo. Então são 3, tá? São 3 orifícios. E tudo tratável. Isso que é a boa notícia, que tudo é tratável. Então, um prazer falar com vocês. Novamente, meu nome é Patrícia Guimarães, sou fisioterapeuta. E tamo aí. Um beijo.